O mito da caverna era o seguinte: existiam escravos que viviam acorrentados pelo pescoço no muro, e a única coisa que eles viam era um muro na sua frente que passavam sombras e alguns sons. E como eles conheciam só aquilo, eles logo entenderam que aquilo eram os deuses, e que eles viviam no Olimpo, não sei lá onde, e que eram os deuses. Mas um dia, um determinado cara, muito inquieto por aquelas correntes e por aquela verdade, por aquela prisão, ele não se conformou com aquilo, ele rompeu aquelas correntes e saiu e ele viu que tinha um muro onde ele estava encostando, que atrás do muro tinha umas pessoas que levavam uns estandartes, que eram aquelas figuras, e como era uma caverna, como tinha uma fogueira, criava uma espécie de sombra, do primeiro cinema, a experiência de Louis Lumière, que criou o cinema. Tu deve saber lembrar deles, dos dois franceses lá. Era uma coisa mesmo como uma câmera de Louis Lumière. E aí ele percebeu que aquilo era uma ilusão. Não era a realidade. Não era uma realidade. Mas era a realidade daqueles. Daqueles caras. E tinha uns outros caras que ficavam criando aquela realidade para os outros acreditar. Mas ele viu a fogueira, ele quis ir até a fogueira. Aí quando ele viu a fogueira, ele viu que tinha mais, a fogueira iluminava outras coisas. E ele não se conformou com aquilo e foi até que ele viu um túnel e ele sai e vê a luz do sol. Ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, ele fala: cara, isso é muito legal. Só que isso não pode ficar só para mim. Eu tenho que voltar e avisar os meus irmãos acorrentados. Aí ele vira um político. Olha a origem da palavra. O político, originalmente, é o cara que pensa no polis, no todo, em todas as pessoas. É o que volta, que se sacrifica para o bem de todos. Assim que surgiu a palavra política. Hoje é outra coisa. Hoje é outra coisa. Mas ele volta. Então, e quando ele chega, o que acontece? Ele é espancado e morto. Porque, assim como fizeram com Jesus. Não. A pílula, eu não quero a red pill, eu não quero a pílula vermelha. Vou continuar com a azul, que é mais fácil. Porque ele está desafiando a verdade que as pessoas têm como crença, né? Ele traz uma realidade, a diferença de novo, uma realidade, mas a verdade que prevalece em cada um não aceita a nova realidade. Certo. Baseado naquela realidade. E ainda... Então, ele conta, a Matrix é isso. O Neo, ele é o Sócrates. Ele é o cara que sai da Matrix. Ele enxerga as coisas como elas realmente são. Como elas realmente são. E não como as pessoas querem que o Neo e os irmãos dele ali acreditem que seja. Que sejam, né? Então, nós vivemos uma coisa dentro da tridimensionalidade em que, por exemplo, nós acreditamos que, por mais deuses que tenham, né, o Deus mesmo é o dinheiro do nosso mundo. É o que comanda. É o que comanda. Então, a gente acredita de que é isso. A pessoa só vai ser feliz se ela tiver mais. Então, mais ter e menos ser. E cada vez se distanciando mais da sua essência, criando esse ato, doenças como depressão, como ansiedade, como toque, como essas patologias, porque, na verdade, nós estamos correndo atrás de alguma coisa que nunca vai alcançar. É um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Eu tenho uma metáfora que eu nunca mais esqueci, foi de um conto de Schopenhauer, que era dizia que os carroceiros do norte da Itália abarrotavam suas carroças de carga e colocavam no lombo do burrinho uma vara com uma espiga de milho. E o burrinho saía atrás da espiga de milho e nunca alcançava. Então, esses somos nós. Nós vamos atrás de grana e depois, não é isso. Aí eu vou atrás de um carro X, também não é isso. Agora eu quero um XZ. Né? Aí, enfim, porque não é isso, que nós estamos longe da nossa essência. E isso gera ansiedade e depressão. Frustração, depressão,
ansiedade. A ansiedade de não ter as coisas que você tanto deseja. Né? E um buraco. E frustração, né? Por você se sentir insuficiente. Gerando depressão. Um buraco insaciável. Porque não é isso que a gente precisa. Um vazio interno. Um vazio interno. Se a gente pensar, isso é um número que não fui eu que inventei, é só para um modelo. Assim, uma pequena parte do contingente humano, muito pequeno, por volta de 3%, detém 97% dos recursos do planeta. E 97% do planeta tem que viver com a ordem desses 3% e com os 3% de recursos. Então, não é sustentável isso. E está mais do que provado de que se a gente tivesse um pouco de consciência, nós poderíamos ter todo mundo uma vida digna na superfície desse planeta. Todo mundo. Então, tipo, na minha terra, cara, não planta nada. Só tem areia, só tem pedra. Mas deixa que a tecnologia é comigo. Tá? Vou ter tecnologia. O outro mora num canteiro, num jardim, tipo nós. Cara, quem conhece o Mato Grosso, caramba, aquele é um canteiro de milhares de metros quadrados ali, que poderia alimentar o mundo. Então, eu sou a horta, o outro é a tecnologia, o outro tem o minério. Cada um tem os seus recursos e tem um povo lá que não tem nada, não tem tecnologia, então vamos cuidar dele. Como se fosse um corpo humano, cada um com as suas células e as suas funções. Exatamente isso. Né? Eu ia falar até, ia chegar aí, ia falar como uma família, por exemplo, só porque tem um filho que, por exemplo, é deficiente, ele não vai ser cuidado? Então a família vai cuidar. E aí ia dizer, ou como um corpo, porque eu tenho um órgão doente, não, só vou ligar para o coração, porque o coração está jóia. Agora o fígado está estouradão, o problema é dele. Sim. É quando, não sei se o senhor já quebrou um dedinho, assim, pode ser do pé, da mão, é inacreditável. Sua vida, assim, para, mesmo sendo um dedinho, né? Esse band-aid aqui foi uma porta. Aconteceu comigo, né? Exato. Eu quebrei aqui, ó, tá até marcado. Assim, cada parte um mês conta. E meio sem poder mexer o braço direito, então... Cada parte conta, né? Cada parte conta. Só uma vírgula aí para falar de uma coisa que faz muito bem para a saúde mental, é a gratidão. E é isso. A gente só percebe que a gente é perfeito quando alguma coisa fica imperfeita. E como é bom a gente poder agradecer. Que a gente enxerga, que a gente fala, que a gente ouve. A gente tem braço, mão. A gente tem braço, mão, perna. Mas a pergunta pegando lá o que você falou da caverna de Platão, eu entendi a história, mas qual é a caverna que nós estamos inseridos hoje? Esse Matrix, acreditando que para ser feliz, eu tenho que ser rico. Você precisa ter e não ser. Ter e não ser. Certo. Que eu preciso fazer sucesso, que eu preciso ter like, que eu preciso crescer, estudar para ser doutor, para ficar bem. Eu fui condicionado. Aliás, nem isso, né? Fui condicionado para casar, ter filho. Meus pais, meu pai queria que eu fizesse Senai, ele nem imaginava que ia ser médico. Mas a gente é condicionado para isso. Então tem que quebrar essa bolha. Eu tenho 3 palavras, Rosa, que para mim são mantras. 3 palavras não. 3 tons da mesma palavra, que é o acorde. Acorde, de desperte. Despertar. Porque perceba que isso tudo é um matrix. Que as coisas que nós estamos dando valor não têm valor. E as coisas que têm valor nós não estamos dando valor. Então tem que acordar. Acorde. E entre em acordo com quem manda dentro de você. Cada um de nós tem um centro de saber dentro de nós. Mas tem que escutar, tem que saber que tem, senão a gente fica buscando a sabedoria nos templos, nos livros. Nada contra os templos, nada contra os livros, né? Nada contra os sacerdotes. Mas chegou a hora da gente perceber que o corpo é o verdadeiro templo, que o verdadeiro sacerdote está no silêncio da minha mente, para escutar a voz do divino. E que o livro dos livros é a mente. Então, nada contra. Mas precisa ler essa mente. E aí a gente pode quebrar essa bolha. E poder viver nesse Matrix
confortavelmente, mas sem se identificar com isso. Sem se identificar. Tá? Legal. Você não precisa ir lá pro meio do mato e viver sozinho, né? Isso que você tá querendo dizer. Até porque eu fui. Você foi... Foi legal pra caramba. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Mas não é isso, foi porque eu queria experimentar. Queria ver um negócio novo. Hoje voltei para cá, para São Paulo, e troquei de floresta só. E sei que, como diria Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Exato. E o fato de eu estar na Matrix não significa que eu estou identificado com isso. Muito bom.